Boa noite a todos, meu nome é Larissa. Vou dar introdução ao trabalho de Direito Civil. Vou explicar para vocês o que é um contrato de manutenção. Bom, gente, o contrato de manutenção, ele é um documento onde ele garante um atendimento personalizado a quem está contratando. Ou seja, quando é necessário uma manutenção a algum equipamento, por exemplo, impressoras, computador, internet, o cliente ele vai assinar esse contrato de manutenção, né, para receber esse atendimento personalizado. Nesse contrato, geralmente vai conter o tipo de serviço, prazo, valores e obrigações. Também, gente, é importante destacar que a principal palavra que caracteriza, né, e dá destaque a esse tema é a segurança, ou seja, o cliente que está contratando esse serviço, ele vai ter a segurança que vai ser atendida às suas necessidades a qualquer momento, né, desde que esteja lá previsto no contrato. Então, gente, no mais é isso, e eu vou passar a palavra para a minha colega Tainã, que vai explicar para vocês melhor um pouco mais sobre os contratos de manutenção. Obrigada! A minha parte do trabalho é falar sobre os tipos de manutenção de contrato. E os tipos de manutenção de contratos, para poder formalizar essa parceria entre empresa e cliente, é o contrato por período ou por demandas específicas. O contrato por período, ele é feito quando manutenções preventivas são acordadas entre cliente e empresa. Isso quer dizer que na compra de algum equipamento ou na compra de algum equipamento grande, que precise de uma demanda de supervisão de funcionamento, essas empresas fazem esse contrato para caso ocorra algum problema com esses equipamentos, a empresa não tenha prejuízo. Então, é feito um contrato de manutenção para que, de forma preventiva, de tempos em tempos, vamos por assim, essa empresa contratante tenha a supervisão de um técnico da outra empresa para que esses equipamentos não venham gerar prejuízo. Geralmente, é implementado um plano de manutenção preventiva com um cronograma definido de ações. Já o contrato de serviço sob demanda é feito para manutenções corretivas específicas, feitas a partir da falha de equipamentos. Por exemplo, num período de um ano, algum equipamento da empresa contratante falhar, se algum equipamento da empresa contratante falhar, desculpe, essa empresa será chamada para consertá-lo. Nesse tipo de contrato, o faturamento é feito por serviços, com a certeza da fidelização de clientes. Então, eu vou citar nos dois exemplos uma empresa de carros. No primeiro, o contrato de manutenção por período, essa empresa de carros precisa de entregar 10 veículos por dia. Então, é feito um contrato para que a manutenção desses equipamentos que fazem os carros sejam feitas de forma preventiva, a fim dessa empresa gerar esse lucro de ser feitos, entregues 10 carros por dia e não tenha aí uma queda no seu faturamento. No segundo exemplo, também citando uma empresa de carros, na compra de um carro zero, a empresa faz um contrato que no período de um ano você tem que ir lá fazer a manutenção desse carro, amortecedores, motor, com essa empresa que você fez a compra do carro. E caso você não faça, você acaba perdendo o seguro de um ano dado pela empresa. Então, nesses dois casos, nós temos aí exemplos de contratos de manutenção. Então, eu gostaria de agradecer à professora por essa oportunidade e deixar aí um abraço e vamos continuar com a apresentação. Boa noite, Rita. Boa noite, pessoal. Hoje eu irei falar um pouquinho para vocês sobre como fazer os contratos de manutenção. Os contratos de manutenção devem ser antes revisados por uma assessoria jurídica. Para quê? Para garantir que ele esteja dentro das leis que eles estabeleceram, tá bom? Devemos ter bastante atenção no momento de registrar as cláusulas para garantir que os termos acordados sejam vantajosos para ambas as partes. Agora eu irei citar para vocês, tá bom? Os campos em comuns em contratos. O primeiro é a identificação das partes, o nome do contratante e da contratada, o CPF, o RG do contratante
Em caso seja empresa, o CNPJ, tá bom? O CNPJ da contratada, o endereço de ambas as partes, que é o essencial, o registro do representante legal da prestadora do serviço. O segundo é a identificação dos objetos, né? Que nessa parte a gente irá preencher com as seguintes frases, que é serviço de manutenção preditiva e preventiva e corretiva ou manutenção corretiva. O terceiro é o serviço. No serviço, nós iremos descrever com detalhes o serviço que poderemos prestar aos contratantes, tá bom? O quarto fala das cláusulas de obrigações. Esse é o momento de estabelecer as responsabilidades do contratante e da contratada. Os compromissos devem ser bem claros, né, para ambos, para que não tenha problemas futuros. O 5 é a forma de pagamento, a frequência de pagamento. Mensalmente, trimestral, semestral. Depois vem a quantidade de parcela, a forma de pagamento, né? Multas e encargos por atrasos. O 6 é a rescisão. Esse é o momento de determinar para as condições de uma das partes que encerra o contrato antes do período contratual, né? O 7 é o prazo. É a hora de estabelecer o prazo de vigência desse contrato, que no caso podemos ser trimestral, semestral, anual, depende da forma. O 8º também, né, é preciso identificar o centro de competência oficial, caso haja uma disputa judicial. O 9 é o contrato, né, que deve ser assinado pelos envolvidos, sendo aconselhável 2 testemunhas. Às vezes, nós precisamos de ter 2 testemunhas. Não é obrigatório, mas é sempre bom, né, ter 2 testemunhas para revisar mesmo se assinou corretamente e se foi assinado, se não teve plágio. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria da imprevisão. Ela é prevista nos artigos 478 do Código Civil ao 480. E é uma teoria que justifica a resolução ou a revisão, não é? De um contrato caso ocorra um acontecimento superveniente, imprevisível, que desequilibre, né, uma base econômica, impondo a uma das partes uma obrigação excessivamente onerosa. É uma referida teoria que mitiga o princípio da força obrigatória, né, dos contratos, e ela traz alguns elementos, né? O primeiro desses elementos, que eu classifiquei como A, B, C, é a superveniência de um acontecimento imprevisível. O B é a alteração da base econômica e objetiva de um contrato. E o C é uma onerosidade excessiva, né, que o artigo 478 preceitua. Nesses contratos de execução continuada ou diferida, né, se a prestação de uma das partes se tornar algo excessivamente oneroso, com extrema vantagem para uma parte ou para outra, né, em virtude de uns acontecimentos que sejam extraordinários, imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução desse contrato, né? Os efeitos da sentença que a decretar vão retroagir a data da citação, né? O artigo 479, né, traz que a resolução pode ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente, né, essas condições desse contrato. Já o artigo 480 traz que, se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear, né, que a sua presença seja reduzida ou alterada, né, o modo de executá-la, a fim de evitar essa onerosidade de forma excessiva,
Para aplicar essa teoria, são necessárias algumas circunstâncias, né? A primeira é um evento imprevisível, né? Circunstâncias externas e radicais, um enriquecimento inesperado e injusto ao credor, uma excessiva onerosidade, né, ao devedor, assim, com um objetivo, né, tem de ser muito oneroso para todo contratante em semelhante situação. E um contrato de duração. Para os contratos instantâneos de execução, né? Então, tem essas duas possibilidades. Uma revisão para que o contrato seja reequilibrado, que é previsto no artigo 478. Agora nós vamos falar sobre a resolução, não é? Para a extinção do contrato, evitando efeitos mais danosos, a gente prevê o artigo 478 do Código Civil, que diz o seguinte: ele traz que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos de sentença que a decretar retroagirão à data da citação, entendeu? Contudo, é necessário tomar um pouco de cuidado porque a aplicação dessa teoria, né, ela é diferente no Código do Consumidor, porque nele não se exige essa imprevisibilidade do evento, conforme o artigo 6º, inciso 5º, traz. Ele diz o seguinte: a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, né? Foi o caso que eu pedi para, né, fazer essa diferenciação, né? Mas apenas a onerosidade por aplicação da cláusula rebus sic stantibus rita, desculpa se pronunciei errado. Isso, então, no CDC, né, gera primazia da revisão, ao invés de resguardar legalmente, né, a teoria da imprevisão. Apesar de bastante próxima, né, ela se distancia da aplicação da cláusula, né, novamente, rebus sic stantibus, tenho que aprender a pronunciar isso, Rita, desculpa, preconizada pelo artigo 488 do Código Civil de 2002, conforme vimos anteriormente, né, que é aplicado nos contratos unilaterais. É isso, obrigada, e desculpa as coisas que eu pronunciei errado. Outra pauta importante é a automatização dos contratos, né? Essa automação dessas tarefas pode garantir a eficácia, né, da sua manutenção de contratos. O sistema pode avisar você quando algum contrato estiver prestes a vencer, pode iniciar o workflow das tarefas automaticamente utilizando um BPMS, inclusive envolvendo o cliente, se você quiser. Pode também realizar a integração com um SM e assim você pode controlar e armazenar todas as versões desses seus contratos de forma digital. Pode também começar a usar uma assinatura digital via o certificado digital, né, o ICP Brasil, eliminando todo um trânsito de papel e de cópias. Eu vou citar agora alguns ganhos sobre a automatização dos contratos. Um lembrete automático do vencimento do contrato, um workflow automatizado de tarefas para renovação. Assinatura digital, não é? Evita aquele trânsito de aquele tempo perdido, né? De você ter que estar pegando sempre a assinatura física. O armazenamento digital dos contratos, né? Esse controle de versionamento, controle de acesso, redução de custo com papel, meio ambiente, agradece.
redução de custo com armazenamento, né? Você vai poupar também o seu armazenamento. Fácil localização das informações, porque tem como você fazer uma busca personalizada por um contrato específico. Eliminação, né, do trânsito dos papéis, eliminação de pilhas de papéis para assinaturas e uma facilidade de comunicação com o cliente via um sistema e muito mais. E para concluir, né, eu termino dizendo que transformar processos em processos inteligentes não está no nosso DNA.